vídeo começar, um aviso: o conteúdo a seguir é apenas uma ficção e nada do vídeo deve ser levado a sério ou como uma verdade, e sim como um entretenimento. Alô? Sim, aqui é o investigador Robson e... Hã? Uma nova investigação? Pera, está falando que existe essa fundação aqui também? Achei que era apenas um conto. Sim. Ok, pode enviar por e-mail, mas... com quem eu tô falando? Eita, Fundação SCP. Bom, hora de começar a investigar isso mais a fundo. Olá, estrelas, eu sou o Robson e muitos de vocês já sabem que eu tô nesse novo canal aqui do YouTube. E bem, sabe que eu quero começar a trabalhar com essa parte da internet e já queria pedir para que vocês que estão me ouvindo se inscrevam no canal e sigam nas redes vizinhas, porque isso ajudaria demais para eu finalmente realizar esse sonho desde pequeno. Teremos vídeos de vários temas, de mistério e por aí vai. Com isso dito, vamos para o vídeo. Fundação SCP, lugar onde se contém todo tipo de anomalia e ameaça para a humanidade. Julgo falar que é uma das fundações lotada de atividade, porém seus rastros são quase nulos, se não fosse por um site onde relata muito das suas atividades e contenções da fundação. Para quem não conhece a Fundação SCP, deixa eu falar um pouco sobre. Tente imaginar que em nosso mundo possa existir criaturas de vários tipos, anomalias que nem quer a ciência pode explicar. Bom, eles têm como objetivo conter essas criaturas, pois a sigla é exatamente isso: segurar, conter, proteger. SCP. E vasculhando seu site, podemos ver que tem inúmeros SCPs, com categorias diferentes, sendo ela 3 especiais: as seguras, a Euclídeo e as Keter. Vamos entender cada uma delas. Nessa classe podemos categorizar objetos que tenham uma contenção fácil. Por exemplo, existe uma chave com o nome de SCP-005, que por ser um objeto, é só pôr em uma caixa e deixar em uma das milhares de salas seguras da fundação, que não teria problemas. Por isso, está na classe segura. Mas existem outros problemas. Nessa categoria se colocam objetos com uma média de proteção, tendo que tomar medidas de proteção mais complexas ou reforçando a segurança a cada período de tempo. Como exemplo, o objeto que leva o nome de SCP-002, a Sala Viva, que fica em uma área especial de contenção por conta dos seus efeitos, e ela é periodicamente vigiada para que não tenha furos de sua contenção, o que seria bem ruim. Mas esses ainda têm proteção. O próximo já é um pouco complicado. Essa classe é o ranking geral mais perigoso de todos, sendo quase impossível conter um objeto dessa categoria, tendo que seguir medidas de segurança tão extremas e precisas que um erro pode custar a vida de muitas pessoas. Ou devemos apenas observar o objeto de algum lugar, porque sua contenção seria completamente difícil ou impossível. Como um exemplo, temos um dos piores dessa classe, o objeto com o nome de SCP-682, um grande e indestrutível lagarto, que tem como objetivo próprio acabar com a humanidade. É tenso. Com essa histeria de querer acabar logo com o mundo, ele sempre é detido pela fundação e contido novamente. Mas uma hora ele escapa novamente. E atualmente ele se encontra numa câmara de ácido, para pelo menos deixá-lo imobilizado, porque sumir ele não some. Essas são informações básicas para se entender um pouco sobre a fundação. Mas uma coisa me chamou a atenção, foi que eles atuam no mundo todo, tendo várias fundações mundo afora. E é claro que não poderia faltar no Brasil, tendo um site exclusivo para SCPs de território brasileiro, contando suas recém-contenções. E hoje eu fui convocado para entender um pouco mais sobre os SCP do Brasil, e nada melhor do que mostrar para vocês sobre cada um deles. Eu sou o investigador Robson, e esse é o início de O Caso da Fundação SCP Brasileira. Com o básico apresentado, podemos começar a falar de algumas anomalias que são em nosso território. SCP-042-PT. Bom, começando pela classe segura, temos esse SCP com o nome de SCP-042. Nada mais são do que abridores de garrafas convencionais. Um lote de 4.229
Para ser específico, seu efeito anômalo é simples ao você se referir a ela como, por exemplo, abra essa garrafa, ela vai abrir. E bom, isso funciona em todo objeto, onde o verbo abrir funcione em seu extremo. Então, se você falar, abre essa porta, ela vai abrir. É super útil na realidade. Mas não se deixe enganar, uma simples frase pode ter consequências perigosas. Por isso sua contenção, além de fácil, é super protegida, dentro de um cofre, abaixo de uma piscina de ácido de 15 metros de profundidade. O pessoal da fundação não deixa muito barato não. SCP-006-PT. Já esse SCP tem uma característica muito assustadora, sendo ele uma cama box de casal comum. E bem, você me pergunta, o que uma cama poderia causar? E eu te digo, muita coisa. Seu efeito consiste no seguinte: caso deite nessa cama, você irá dormir rapidamente, dentro de 3 a 5 segundos. E ao passar o período de 5 a 7 horas, desde o início do seu sono, 4 coisas podem acontecer com quem dorme nessa cama. A primeira coisa que pode acontecer é: o ocupante da cama sente seu pé sendo puxado e ele acorda. Se não for tirado da cama à força ou com a ajuda de alguém, ele dorme de novo e estará sujeito a uma das próximas anomalias dessa cama. A segunda coisa que pode acontecer é: o ocupante passa a ter um sonho caindo de uma grande altura ou de um prédio. Sim, o famoso sonho de cair de um lugar alto. Porém, neste efeito faz com que a pessoa acorde num susto e consiga sair da cama. E por incrível que pareça, muitas das pessoas que acordaram não lembram do sonho e acordam revigorado e ainda falam que a noite foi super boa. Eu suspeito demais disso. Quando eu acordo desses sonhos, eu tenho medo de dormir de novo. Enfim, essa é o efeito. É o melhor de todos, mas sim, tem coisa pior. O terceiro efeito é, bom, o sonho é o mesmo, de cair de um lugar alto. Porém, caso alguém tente te acordar do lado de fora, a pessoa acorda de forma catatônica, não conseguindo formular uma palavra sequer. Todos que acordaram dessa variável não voltaram a ser as mesmas pessoas. E a quarta e última coisa que pode acontecer é o seguinte: bom, o sonho ainda é o mesmo, porém algo muda. O sonho, ele é eterno. E pelo fato do estresse do corpo e a ansiedade de nunca tocar o chão, acaba fazendo os ocupantes da cama, bem, não voltando mais. Porém, há uma saída. Se caso o sonho for um prédio, o ocupante irá acordar e ficará parecendo uma pessoa sonâmbula, querendo se tacar de um lugar alto. É bizarro. Até hoje, só existe uma pessoa que é protegida para estudos, pois o resto ainda não voltou disso. Sim, mesmo tendo efeitos pesados, ele é um objeto seguro, pois a sua contenção é mais simples do que parece, que é ficar em uma sala com uma porta de ferro e um trinco simples, pois o seu efeito só funciona com quem deita nele, mas não deixa de ser uma anomalia. SCP-035-PT. Esse pode ser engraçado, mas todo cuidado é pouco. SCP-035 é um pombo comum da raça Columba livia, que são os pombos que a gente vê nas praças e na cidade atual, que tem um efeito anômalo completamente estranho que eu ri quando eu li, mas é assustador quando você pensa. Seu efeito consiste no seguinte: quando alguém tem a infelicidade de tocar em suas fezes, sim, é estranho, dentro de uma semana o ser que tocou vira um pombo da mesma espécie. Exatamente isso. A pessoa ou o animal que se torna um pombo. É loucura. Sua contenção até pode ser fácil, mas estamos falando de um ser euclídeo. A sua contenção consiste em uma grande gaiola, 3 metros para cada lado, tendo que ser alimentada e limpa diariamente, com roupas especiais, para sem deixar qualquer vestígio do seu carimbo mágico. SCP-056-PT. Esse é diferente. Há vários tipos de SCP que tem uma parte a mais do mesmo efeito anômalo, ganhando uma sigla do número do SCP, seguindo por -1, por exemplo. Esse é o SCP-056-PT, e nada mais é do que uma garrafa térmica comum, porém, quando se olha dentro dela, é simplesmente um buraco de bolso.
um outro universo paralelo, com um destino para uma cidadezinha, com apenas uma grande construção perto da rodovia. E dentro dessa garrafa, acharam o que chamam de SCP-056-PT-1, que é referenciado também como o Barman. Depois de várias pesquisas e interações, o Barman, eu vou falar assim para deixar mais fácil, perceberam que ele é um ser de natureza fictícia, sendo um problema para a contenção dentro do próprio objeto, que seria a garrafa térmica. Com isso, pesquisadores fizeram uma cela com um cenário extremamente semelhante ao da garrafa e colocaram o Barman lá dentro. E a sua forma de contenção está justamente nesse ponto. A garrafa deve ser contida nesse mesmo local, junto com o Barman, tendo sempre que funcionar como um bar, para manter a ideia que estamos ainda dentro de um bar, dentro de uma garrafa térmica, tendo que realizar pedidos de bebidas pelo menos 3 vezes por semana, sendo uma parte para análise e outra para as pessoas que estão ali dentro. Antes de ir para a próxima classe, quero pedir, por favor, que deixe o like e se inscreve, porque eu sei que você não quer perder mais nada do que vai acontecer aqui, né? Bom, como eu vi que você já está inscrito, a gente pode ir para a nossa última classe. Essa classe precisa de cuidado e atenção, pois qualquer descuido pode ser o seu fim. SCP-043-PT. Esse SCP é um sonho que termina em desgraça. O SCP-043 é um Master System feito pela Tectoy no Brasil. O aparelho não possui um controle compatível com o aparelho da linha original, e o seu cabo de energia foi cortado fora por algum motivo que nem mesmo a Fundação sabe. Porém, nada impede que o SCP se comunique com outros aparelhos eletrônicos. Por ondas eletromagnéticas, ele consegue entrar em comunicação, e ele começa a criar imagens, e com essas imagens escritas, pressione Start para começar. Qualquer interação a partir disso torna uma pessoa um personagem jogável. E acho que você já viu onde isso vai parar. Existe um caso extenso sobre o acidente com o SCP-043, que, se vocês quiserem e deixarem o like e compartilhar com os amigos, eu posso trazer de forma de dublagem. Só comentar aqui embaixo, pois eu não quero deixar o vídeo mais longo do que ele já tá. SCP-050-PT. Esse você já ouviu falar. Todos um dia já tiveram medo dele. Um ser que na história original leva crianças malcriadas. SCP-050-PT nada mais é do que o velho do saco. Um ser humanoide que tem 6 metros de altura, sendo uma criatura assustadora. Em uma de suas mãos possui um saco com uma composição dura, parecendo couro. SCP-050 é totalmente hostil com humanos, parecendo um predador ao ver engolindo quem ele vir como se fosse uma cobra. Certa vez, ele perseguia 2 pessoas em meio à mata, até que ele acabou caindo em uma fossa de uma mina abandonada que existia naquele local. E lá mesmo, a Fundação fez nessa fossa a sua contenção, sendo hoje uma área altamente vigiada e com mais de um raio de 5 km de vigilância constante para que ninguém mais veja o terror do SCP-050, o velho do saco. Então, recebi seus arquivos aqui. Meu Deus, quanta coisa impressionante você tem. Por acaso você também é algum tipo de investigador? Eu não perco tempo com isso, garoto. Apenas faço o meu trabalho. E fique na área, porque algumas outras coisas vão aparecer pra você fazer. Bom, eu tenho algumas papeladas pra pôr em dia. Então, até a próxima.